ministro Luiz Felipe, né, o senhor chegou aqui em Salvador na segunda-feira para poder começar essa correição. O que foi constatado nesses 5 dias de correição aqui na Bahia? Olha, a correição ela faz um exame, um escrutínio de todas as unidades do tribunal, administrativas, mas também de todo o desempenho judiciário do tribunal. O que nós concluímos agora no fechamento é que, claro, todos os tribunais podem aperfeiçoar os serviços judiciários em prol do cidadão. É muito importante que nós ampliemos o acesso no interior do Estado, é um Estado de grandes dimensões, e também façamos uma reconstrução dos pagamentos de dívidas públicas que precisam ser acelerados, porque são processos muito antigos. Mas o que mais me deixou feliz nesse trabalho correcional foi verificar os índices do tribunal em todos os seus setores. As administrações, depois de um novo tempo, vêm construindo um novo tribunal, um tribunal com o maior grau de eficiência. É claro que nós sempre vamos buscar a maior eficiência possível, a Corregedoria está aí para ser uma parceira e para ser uma incentivadora do fortalecimento dessa construção, mas o tribunal reduziu todos os prazos que estavam evidenciados em estatísticas anteriores, que poderiam gerar um pouco de excesso, mas os trabalhos das administrações têm conseguido um resultado muito positivo em redução de números de processos, redução de prazos, e isso é muito importante que nós também reconhecemos. A Corregedoria não tem só um trabalho de apontar os achados nas unidades, mas também de reconhecer o esforço do tribunal na melhoria da prestação de serviço judicial e administrativo para o cidadão baiano. No final da leitura da ata, lemos todos os aspectos relevantes, precisamos uniformizar mais a jurisprudência, e aqui começou um trabalho inédito pela vice-presidência, e isso é importante para trazer segurança para o cidadão e para os empresários, para que a gente tenha estabilidade na relação socioeconômica. E também a inclusão de uma institucionalização da justiça itinerante e da aumento de parcerias na utilização de PIDs para efeito de melhorar o acesso no interior do Estado e em regiões mais distantes. Mas, regra geral, o tribunal está muito bem. Eu saio daqui muito feliz e muito orgulhoso do que ele tem feito em prol da sociedade baiana. A questão dos precatórios, qual o maior desafio? É a questão dos municípios não terem verba suficiente para pagar essas verbas? A questão dos precatórios é porque nós estamos numa seara administrativa e tem toda uma série de ordenações em resoluções do Conselho Nacional de Justiça, que é a resolução 303, e precisa haver uma procedibilidade muito correta para gerar mais eficiência no pagamento. É claro que os municípios têm dificuldade, mas o tribunal tem efetivamente conseguido algum resultado junto a um trabalho com os municípios em acordos diretos que tem feito. Mas a gente precisa assegurar o escalonamento. Foram 18 recomendações referentes a precatórios e RPV, organizando mais para ter mais eficiência, porque a população não conhece esses aspectos jurídicos, e o artigo 100 da Constituição, que regula precatório e RPVs, é o único dispositivo da Constituição, o único que tem 6 emendas constitucionais, fora as alterações nas resoluções, e nós precisamos estar sempre acompanhando. E a Corregedoria atualiza essas últimas recomendações para que o tribunal possa também estabelecer com mais eficiência a sua atuação. Ou seja, é uma junção lógico-jurídica com tudo aquilo que vem sendo inovado em termos de precatório e RPV. Agora falando um pouquinho sobre a questão da justiça do trabalho mesmo no Brasil. Aproximadamente assim, há uns 10 anos, a Justiça do Trabalho quase fechou as portas no país, né? Ela sofreu muitos cortes orçamentários, né? Ela sofreu muitos ataques. Como é que o senhor avalia hoje em dia? A Justiça do Trabalho voltou a ser consolidada ou ela ainda está sob ameaça? Eu não vejo necessariamente uma ameaça. É claro que uma justiça eficiente, ela incomoda. E a Justiça do Trabalho é uma justiça muito eficiente. O que se discute hoje em dia, e é natural no processo, é que, em face das transformações da relação de trabalho, qual é verdadeiramente a atuação, a atribuição da Justiça do Trabalho. Nós estamos com inúmeras questões sendo tratadas no ambiente jurídico e também no Supremo, e também aguardando a atuação legislativa quanto às novas atribuições e modificações do fenômeno do trabalho.
Mas isso não impacta. É claro que sempre há contra o poder judiciário, é um poder que incomoda a todos num dado momento. E isso gera campanhas, gera manifestações, mas nós continuamos fazendo o nosso trabalho com muita tranquilidade, com muita segurança e com muita serenidade, como o próprio tribunal aqui, com eficiência cada vez maior e ampliando o acesso à justiça a quem precisa. O trabalho humano pode mudar, mas enquanto houver exploração, haverá o direito para proteger essas pessoas. E o senhor acredita que a Justiça do Trabalho ela também é um agente que pode impulsionar a economia brasileira? Olha, ela impulsiona necessariamente, porque nos últimos anos, o que a Justiça do Trabalho tem feito em termos de repartição de renda, porque aqueles que recebem seus direitos são reconhecidos e juridicamente efetivados através do pagamento, não são pessoas acumuladoras, não são pessoas que aplicam esse dinheiro, são pessoas que devolvem esse dinheiro para a sociedade. Uma coisa que o próprio segmento econômico não compreende, que um dos maiores estimuladores do próprio consumo vem do poder de renda, da aquisição, que esses trabalhadores passam a ter no momento que tem sua renda reconhecida através dos seus direitos e que volta necessariamente para a economia. Esse dinheiro vai todo para a economia. E são valores muito altos, são 40 bilhões, são valores muito relevantes para a movimentação da sociedade, sobretudo a economia local. Não é? Então, é preciso que se tenha um pouco de cuidado com essas questões, né? Não é tratá-la ideologicamente, é a gente entender todo o processo para poder funcionar. E como é que os ministros, o Tribunal Superior do Trabalho acompanha essas questões legislativas, né, essas alterações? Acompanha com preocupação ou vê como inovação? Não, veja, o Poder Judiciário aguarda a conformação legislativa do Poder Legislativo. A nossa função é aplicar o direito posto. Nós não trabalhamos para a construção do direito, nós aplicamos o direito. Então, o que a gente acha é que a sociedade vai demandando para que a gente possa, ao tempo e hora, aplicar a legislação, mas nós não participamos desse processo de formação da lei. Isso é exclusivo do Congresso Nacional, da sociedade brasileira através de seus representantes. Agora falando um pouquinho sobre corregedoria. Qual o papel real da Corregedoria do Trabalho e se ela se confunde em algum momento com a Corregedoria Nacional de Justiça? Né? Tem alguma diferença, alguma similaridade? A Corregedoria Nacional de Justiça, do Conselho Nacional de Justiça, é o segmento mais elevado de controle do judiciário, porque os conselheiros do Conselho Nacional de Justiça e o corregedor, eles estão logo abaixo do Supremo Tribunal Federal e sobre todos os tribunais do país, inclusive tribunais superiores. No caso, nós temos duas segmentações, a Corregedoria da Justiça Federal e a Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho. São duas que estão no segmento logo abaixo da Corregedoria Geral, e elas atuam em consonância com a Corregedoria Geral em questões mais relevantes por delegação da própria Corregedoria Geral, porque o segmento específico de cada uma, a federal e a trabalhista, é feito por ambas as corregedorias gerais, as específicas. Ainda há um receio quando se fala em correição, quando as pessoas assim imaginam, quando os servidores ouvem correição, ficam com receio, se pensa logo em sindicância, em PAD, alguma coisa assim, ou um instrumento realmente de alinhamento, de aperfeiçoamento? Não, eu tenho trabalhado por esse instrumento de alinhamento, eu falo que a correição é uma construção coletiva, e ela tem que ser vista de um outro prisma. É uma parceria entre unidades institucionais com o geral, para o efeito de fortalecer, qualificar, tornar mais eficiente a Justiça do Trabalho. Eu falo que não tem um problema. Tem um problema no tribunal, não, o problema sempre é da Justiça do Trabalho, é do todo, nunca é individualizado. Então, é uma construção coletiva, é um trabalho de alinhamento e aperfeiçoamento. O que a gente vai buscar sempre, talvez seja esse o temor, é que sempre a gente quer um pouquinho mais do que já foi apresentado. E como é que o senhor avalia o Tribunal do Regional do Trabalho da Bahia perante os outros regionais aqui do Brasil? Olha, o que eu colhi da correição foi um belo exemplo de dedicação de magistrados e servidores em prol da instituição no sentido do seu absoluto aperfeiçoamento. E olha que a gente escrutina todas as unidades, todos os índices melhoraram no tribunal. É claro que o meu papel é podemos ir mais longe, podemos andar um pouco mais. E é isso que eu sempre busco, mas o tribunal tem excelentes índices e
um comprometimento muito grande de seus integrantes, sejam desembargadores, magistrados e servidores. Eu saio daqui muito feliz. A Justiça do Trabalho, ela tem uma importância muito grande para o cidadão mais simples, né, mais leigo, mais comum. E a gente só tem 88 varas na Bahia. É preciso aumentar mais o número de varas, mais juízes do trabalho na Bahia para atender a população, ou o número de hoje em dia atende à necessidade? Olha, não vou dizer que atende à necessidade, mas vou dizer que nós temos outros caminhos para suprir possíveis deficiências, como eu disse no começo, do acesso em face da amplitude territorial do estado da Bahia. Nós estamos trabalhando com 2 pilares. Um deles é de ampliação do acesso através da justiça itinerante e esses PIDs. PIDs são instrumentos tecnológicos que em qualquer lugar que eles são instalados, não são de alto custo, eles permitem o acesso tecnológico à justiça imediato. E a justiça itinerante é aquela que percorre as regiões, mostrando para o cidadão que ele estará lá. Isso a gente quer fazer de uma forma institucionalizada, de maneira que todo cidadão, mesmo nessas regiões distantes, saibam que a justiça estará. Em algumas ele já deixa o PID e já promove o contato. E o outro pilar muito importante é a equalização de carga de trabalho entre magistrados e servidores. Vou dar um exemplo para a sociedade entender. Eu tenho uma vara com volume muito alto e eu tenho uma vara com volume mais reduzido. O tribunal pode fazer com que essa vara auxilie a vara com o maior volume, e com isso eu equalizo a carga de trabalho entre magistrados e servidores e não preciso fazer concurso para juiz ou para servidor. Eu faço uma equalização com a carga de trabalho, ou seja, todos ganham a mesma coisa, nós temos uma uniformidade nas funções e na atuação dos magistrados, e sim, todos estão recebendo a mesma coisa, todos trabalham de igual forma. Nós podemos aproveitar a equalização. O senhor, no seu discurso, falou sobre o renascimento do TRT. A que o senhor atribui esse renascimento? O tribunal passou por muitas dificuldades e é notório. A partir da superação das dificuldades com aquilo que o Conselho Nacional de Justiça deliberou, na oportunidade, o tribunal virou uma página. E todos se uniram para a construção de um tribunal mais eficiente, superando as dificuldades. E eu acho que em qualquer instituição você tem momentos difíceis. Mas o problema e o que é muito importante é saber como superar as dificuldades. Como não viver atrelado às dificuldades, aos problemas do passado. A gente tem que olhar para o futuro, a gente tem que olhar para a sociedade, a gente tem que trabalhar republicanamente, com transparência. E isso é muito importante. O tribunal está atuando com transparência, com democracia, com os parceiros institucionais, Ministério Público e Advocacia, e ele agora muito empenhado em recolocar o seu papel histórico como uma das grandes referências no país. Aqui é um berço de juristas. A Bahia é um berço de juristas, é um talento absurdo de juristas, e esse tribunal tem muito a oferecer para a sociedade baiana, é um tribunal de muita qualidade. A gente teve aqui Coqueiros de Costa, Leomar Baleira. Tive muita gente. Orlando Gomes, tem muita gente. Eu não quero nem correr o risco de deixar de mencionar algum, mas eu já citei na abertura a pleiade de juristas que esse Estado fornece para o país. Essa crise a que o senhor se refere é a questão da injusta causa, aquela operação que acabou afastando 5 desembargadores aqui e trouxe uma crise institucional? Isso era um fato notório na sociedade, né? E foi superado. Agora nós olhamos para frente, nós olhamos para o futuro. E eu trouxe essa perspectiva porque eu tenho que reconhecer como eles se uniram para fortalecer e retomar o tribunal. E é isso que eu espero que seja sempre ascendente, que eles não percam esse elan e continuem mesmo com o trabalho que estão prestando à sociedade. Eu fico muito orgulhoso mesmo, eu saio daqui muito feliz. Tá certo, então muito obrigado, viu, doutor? Muito obrigado pela entrevista.